O Céu e o Inferno, capítulo 4, título O Inferno. Intuição das penas futuras. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual, que só o tempo deveria completar. Também, o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Título: O Inferno Cristão, imitado do Inferno Pagão. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhes, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danáides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, era estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm por todos, sem distinção, as cadeiras ferventes, cujos tempos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Os cristãos têm como os pagãos o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilhas sem ser mal. Retinha em seus domínios os que haviam praticado mal, porque essa era sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcado a revolvê-las do fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo betume. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar
o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entradas certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali por muito tempo a habitação dos condenados. A este respeito, fizemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu ao inferno, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estava, tal como os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando ao homem conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conhecia a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podia ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com a sua autoridade, sancionar prejuízos aceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo esta missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade a que vem por termo a nossa revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo ao que possui uma ideia robusta, ainda que absurda. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear, e, conseguintemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Título: Os Limbos. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste o direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja. Nessa situação, jamais definida, na qual se não sofrem também não gozam de bem-aventuranças. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre.
Tal privação importa, sim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido. Quadro do Inferno Pagão, título. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo contudo levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon no Telêmaco, posto que é orida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis com vista à instrução de seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. E assim acreditamos de utilidade de reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Ao entrar Telêmaco, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, perguntava ali, a vossa desgraça? Quem foste na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios um templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos prazeres me restava ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher, que eu amava e que me não correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas de minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Éreis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentias porventura essa paz suave, sem a qual o coração se conserva ao preço e abatido em meio das delícias? Não, respondeu Babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente e contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que flui. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho,
São esses os bens que choram. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte, com seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinha servido na terra. Essas sombras de escravos não temia a sombra de Nabofarzã, que retinha encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Outra, para insultá-lo, dizia: tinha razão em não querer que por homem te houvessem, porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tem a dar, desgraçado. Nem mesmo o mal podes fazer mais. Eis-te reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos Deus tarda, mas não falha. A estas frases duras, Nabofarzã se rojava por terra, arrancando os cabelos em excesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos. Arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do estige a testemunhem como justificativa aos deuses, porque tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio. E ele avistava logo, bem perto de si, o negro tártaro, evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se houvesse nestes lugares tenebrosos. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse báratro. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos. Os que haviam abusado até da própria virtude e o maior dom dos deuses era punido como os mais acelerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos de sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores do que aqueles hipócritas. Os três juízes infernais assim o queriam por esta razão. Os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes outros homens, aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os três juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra de pronto, exclamava: nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer era praticar o bem.
Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobrar-me? Minos então lhe diz: nenhuma acusação te faz quanto aos homens. Porém, a estes menos não devias que aos deuses? Que justiça, pois, é essa que te vanglorias? Para com os homens, que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuístes esta virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te deram tudo porque queiras gozar do fruto da tua virtude encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar aos teus direitos. E pois que quisestes pertencer-te e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti, como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora, para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar, este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida, não julgando os homens o vício e a virtude, senão pelo que lhe agrada ou os incomoda. São cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muitas vezes o que eles admiram, e outras vezes justificando o que condenam. A estas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, promove-lhe suplícios. Vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvessem todas as entranhas. Reconhece-se outro. Não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de toda a sua virtude, que não tivera por princípio e por fim o culto da divindade, e ele perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, bastando-lhe o terem-no entregado a si próprio, para que expie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procurando a treva, não pode encontrá-la, porquanto inoportuna luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo o que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados. A minha sabedoria não passava de loucura. A minha virtude mais não era do que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu ídolo. Finalmente, reconheceu Telêmaco, os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhe um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos covardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança limitada, o fausto e a magnificência excessivos calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos,
A fereza, enfim, que procura a cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera. Vencida por Belerofonte, que a hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar todas as raças de mortais que vivem sobre a terra. De outro lado, outra fúria lhe repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida, e mostrava-lhe ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos do que os bons e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se-lhes os gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda, em contraste ao que supunha na vida, zombando dos homens convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar, por sua vez, a mais cruel servidão. Humilhado dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sobre as marteladas de Ciclopes, quando Vulcano os acoroçoa nas fornalhas incandescentes do monte Etna. Assim permanecem mercê das pancadas destes escravos transformados em verdugos. Aí viu Telêmaco, pálidos semblantes, hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem delas despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vêem-se incessantemente, na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhes sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se a essa perseguição, buscam mortes mais potentes do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam a morte capaz de extinguir-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver constitui-se em suplício. Veem-na, contudo, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como raios sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um ao outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade, a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o, e foste vós que me fizeste crer.
sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliava as mais acerbas blasfêmias, como que possuído de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis. A ganância insaciável das riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sórdidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos não por males que tivesseis feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos, provenientes da desídia da observância das leis, eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputava-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo recaía o rigor sobre os reis, que ao invés de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho quais lobos devoradores. O que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas de Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome de sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza. Não os atemorizava a ignorância da verdade, e sim, como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Título: Esboço do Inferno Cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações, que foram tiradas de Inferno de Augusto Calé. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões de púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregue à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. O condenado, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam da vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. E isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tende a ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes ao nosso, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estaria o inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo. Outros, não sabendo em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a esses pontos, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo o germe e das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos
não se atrevem à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos a descrever os horrores desta morada, limitando-se a não mostrar como premissas no ponto que delas fala a Escritura, o lago de fogo e enxofre do Apocalipse, e os vermes de Isaías. Esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tofel e os demônios atormentados aos homens, aos quais eles perderam e os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda com esses sofrimentos físicos, sejam apenas reflexos de sofrimentos morais, e vê no verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se dos corpos, casando suas picadas às do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, posto que é material como o nosso, e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão deles embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, ser-lhe-ia lugar de refrigério e repouso. Assim, falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhe foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão como Orfeu, de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa. Dir-se-ia, pela narrativa da santa, que há uma cidade no inferno. Ela aí viu, pelo menos, uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu, horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinava se abusar-se em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se sem manter-se de pé, nem manter-se de pé. Tampouco podia sair. Essa parede horrível, abaixando-se sobre ela, envolvia-na, apertavam-na como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo que a esfolava e retalhava em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda a sorte de angústias. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse não ser pavor a hedionda viela em que se achava com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmos da prisão. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades do inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos às cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando os lábios rubra taça chavejante.
criados genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispensando-se em seguida. Tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe em vão terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Ainda outros relatavam que viram no inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neves em deserto de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram em palavra tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra, como os respectivos sofrimentos naturais, eternizados e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Há, com efeito, demônios que, para melhor atormentar os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcego, cornos, couraças de escamas, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, grelhas, foles, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade em relação à carne humana que não o de carniceiros e cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas, aos gritos através de espaços tenebrosos para arremessá-las, ao fim em tanque de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato, convulsões, além monstros policéfalos, escancarando goelas vorazes a sacudirem sobre os disformes cabeças, as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los, mastigados, porém vivos, porque são imortais. Estes demônios de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses de Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de guia são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelo da preguiça, os luxuriosos pela devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Terão frio queimando-se e calor enregelados, ávidos igualmente de movimento e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravos ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, isso para sempre. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem. Mas nada de repouso, nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo,
Nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes, ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhece-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Belfegor, Abaddon ou Apolion, do homicídio, Beuzebu, dos desejos impuros, ou Senhor das moscas que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Moloque, Belial, Balgad, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí, resumida, a ideia que nos dão do inferno, sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que dizem nos púlpitos e sabereis ainda mais. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus fez ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já uma vez usados pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha, onde se volatilizariam os próprios metais. Que se diga que a alma é o próprio algoz que Deus não a persegue, e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido. Conquanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina. Vá, mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas ao contrário, que intervenha e atue sem o que sucumbiriam os corpos. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição dos corpos esse segundo milagre de que falamos, que, em primeiro lugar, tira dos sepulcros que os devoravam os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram em suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade. Restitui-nos a esse estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades sensíveis a uma picada de abelha, assinalados dos estragos da vida e da morte, e está feito o primeiro milagre. Depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram, a imortalidade. Esse dom que em sua cólera, dizei antes em sua misericórdia, retirara a Adão ao sair do Éden. E eis completo o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável, e deixando de ser invulnerável, tornou-se imortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas dos homens inocentes, nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É, de alguma sorte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha porventura ousado conceber. Deus muda de parecer, e para juntar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito de seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais. Ressuscita carnes enfermas e corrompidas, e reunindo por um só e indestrutível esse elemento que tendem por si mesmos a separar-se, mantém e perpetua contra a ordem natural.
essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é, sensível, sofredora, ardente, horrível como a quer, imortal. Por este milagre se arvora Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só se podem atribuir seus males espirituais, em compensação, só a Deus poderão imputar os outros. Era pouco aparentemente o abandono. Depois da morte, a tristeza, ao arrependimento, às angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Dejanira, abandonando-as então para sempre. Ainda assim, ela não as abandonará para sempre, em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente de sua vontade, sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os, e querendo que contribuam perenemente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera a dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro, veem-se culpados torturados pelo remorso antes da sua vítima e seus crimes acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Vemo-los fulgirem à luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos os estigmas do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que para alguns basta entregá-los a si mesmos, sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagem da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente com fogo e penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constitui o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Incontestavelmente, há hoje no seio da Igreja muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias, cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material com suas consequências a constituir um artigo de fé. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações, porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se importa a crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual, corresponde a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob forma vaporosa que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal como ela,
saturados de ideias infernais pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter no Olimpo, empunhando um raio.